Meus irmãos, boa noite. Esse não dá não, esse já fica bonito, já não dá. Irmãos, boa noite, graça e paz, em nome de Jesus, amém? Hoje vocês irão ter uma folga de obras da carne, tá bom, irmãos? Nós estamos na série aqui, Obras da Carne, mas hoje os irmãos irão descansar sobre as obras. E quem vai trazer a mensagem ao nosso coração é o nosso querido irmão Wellington. Pode vir até aqui, irmão Wellington. O Wellington, ele é missionário da nossa junta e ele trabalha na Cristolândia. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a Cristolândia é um trabalho nosso, um trabalho batista. E nós temos atuado veementemente para a recuperação de pessoas que são usuárias, pessoas que estão envolvidas nesse mundo corrompido, e homens como Wellington e tantos outros irmãos, pastores, têm trabalhado na junta de missões lá por meio da Cristolândia, propagando e honrando o nome do Senhor, tá bom? Então Wellington hoje vai trazer a palavra aos nossos corações e nós vamos orar pela vida do nosso querido irmão Wellington. Eu queria ver se tem algum visitante. Não, tem o nosso querido ali, amigo ali, o nosso irmão, mas ele já veio aqui já há um tempão, né? Deus os abençoe. Bom, tá bom. Então nós vamos orar pela vida do Wellington. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer a Ti, ó Pai, nessa noite tão especial, nessa noite tão importante. Nós estamos clamando ao Senhor a favor da vida do irmão Wellington. Ó Deus, o nosso querido irmão missionário que tem trabalhado, que tem se dedicado ali na missão da Cristolândia, e ali, ó Deus, tem se dedicado a buscar uma transformação. E rogamos, ó Deus, a favor da vida daqueles dependentes, daqueles usuários, que ali, ó Deus, aquele local não venha a ser conhecido como Cracolândia, mas sim como Cristolândia. Que Cristo, ó Deus, venha transformar a vida daqueles homens, transformar a vida daquelas mulheres, transformar a vida daqueles jovens, ó Senhor. Que o Senhor, ó Deus, venha levantar homens, mulheres, missionários, pessoas comprometidas com a Tua palavra, com a finalidade de anunciar Cristo naquele local, e assim, ó Deus, uma mudança, uma regeneração, conversões possam surgir ali, ó Senhor. Que em nome de Cristo os nossos corações fiquem sensíveis, que os nossos corações fiquem receptivos, para juntos nós ouvirmos a Tua grande palavra, e que a mesma produza transformação e mudança nas nossas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, Wellington. Amém? Fique à vontade. Você prefere o pedestal? Então, eu não consigo ficar parado não, Wellington. Aqui, ó. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém, amada igreja? Amém. Amém. Olha, não sabem da alegria do meu coração de poder estar aqui com os irmãos. Já agradeço imensamente a amada igreja, agradeço ao pastor Bruno. Deus continue abençoando, pastor, o ministério do Senhor. Que o Senhor continue derramando suas ricas bênçãos sobre essa igreja tão maravilhosa, que nos acolhe, nos recebe tão bem. Eu sou o Wellington, eu sou da Cristolândia de São Paulo. Eu trouxe até alguns dados para mostrar para a igreja, o que a igreja tem feito longe das quatro paredes. A Igreja Batista, ela tem feito projetos, ela tem levantado projetos que têm abençoado, têm levado a palavra do Senhor a lugares aonde muitos não conseguem chegar. E a Igreja Batista, ela tem se empenhado em levar a palavra do Senhor até os confins da terra. E nós louvamos muito, eu posso dizer pela Cristolândia, nós agradecemos demais ao Senhor pela amada igreja. Então, eu trouxe alguns dados para os irmãos, como tema da nossa campanha desse ano, só Jesus Cristo salva. Vamos repetir isso daí, meus irmãos?
2, 3 e... Só Jesus Cristo salva. Amém, glória a Deus. E nós cremos com todo o nosso coração e temos vivenciado isso dia por dia, que Jesus Cristo salva. Ele salva aquelas pessoas que por muitas das vezes a sociedade não acredita, por muitas das vezes a sociedade já deu como um caso perdido, mas nós cremos que somente Jesus Cristo, Ele salva. Jesus Cristo, Ele transforma. Amém. Pode passar, meu querido. Bom, então, esse sou eu. Eu sou Wellington Correia. Vou me apresentar rapidamente aqui. Eu vim do interior do Rio de Janeiro. Então, meus irmãos, para me adequar a esse frio de São Paulo, eu vou ser sincero. A minha cidade é quente o ano inteiro. Então, eu sou do interior do Rio de Janeiro. Eu creio que muitos aqui já ouviram falar da minha cidade. O nome da minha cidade é Porciúncula. Alguém? É um nome bem peculiar. É uma cidade bem no topo do estado do Rio, faz divisa com Minas e Espírito Santo. Então dá para ver que é lá no cantão mesmo. Então eu sou de Porciúncula, e quem nasce em Porciúncula é porciunculense. Eu vou ter que carregar isso a minha vida inteira, pastor. Mas eu sou do interior do Rio e Deus, Ele me chamou. Eu entendi o meu chamado em Cristo de vir para a Cristolândia em São Paulo, bem no centro de São Paulo, para testemunhar essas pessoas que estão carecendo de um abraço, carecendo de um acolhimento. E assim que eu falei para o Senhor, olha, isso daqui, Senhor, envia-me a mim, para onde o Senhor quer que eu vá, para onde o Senhor quer que eu deseje, que o Senhor deseja que eu vá. E Ele me mostrou a Cristolândia. Eu falei, rapaz, um desafio gigantesco, totalmente fora do meu costume. Na minha cidade não tem muito esse fluxo como aqui tinha. Então foi a primeira vez. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. Deixei a minha família, que talvez vão assistir a live logo mais. Deixei o meu trabalho para poder estar aqui, meus queridos. Tem sido maravilhoso. São dias, às vezes passamos por muitos dias difíceis, mas que o Senhor, Ele nos sustenta em meio às dificuldades. O Senhor nos mostra que Ele está no controle. Então, eu louvo muito a Deus por Ele ter me trago a trabalhar nesse campo, na Cristolândia. E eu trouxe alguns dados da Junta de Missões Nacionais. Pode passar, meu querido? Isso. Da Junta de Missões Nacionais, eu vou colocar aqui para não enxergar direito. O óculos já não está funcionando muita coisa. Mas pronto aqui. Missionários no campo em junho, 992 missionários da Junta de Missões trabalhando nos campos. Missionários radicais, 552, e eu sou um deles. Meu período do radical já está acabando. Então, novos projetos são 56 de plantação de igreja, de revitalização de igreja. Novas igrejas organizadas são 13. Batismos 657 e crianças alcançadas pelos projetos de plantação de igreja foram em torno de 12.000. Então a igreja está avançando ao longo do território nacional. A igreja ela tem progredido, ela tem levado a palavra do Senhor. E nós temos a questão das ações, pode passar, minha irmã. Nós temos da ação e do desenvolvimento social, que aí 137 reinseridos nas sociedades por meio da Cristolândia. A Cristolândia, para quem não conhece, eu vou explicar logo mais, antes de entrarmos na palavra do Senhor. Refeições servidas na Cristolândia, foi esse número grande que os irmãos estão vendo aí, olha só, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Nós tivemos parceria ao longo da pandemia. A pandemia ela veio, só que a Cristolândia não fechou as portas. Por mais que todos estavam fechando, a Cristolândia manteve as portas abertas, levando a palavra do Senhor, levando o mantimento. E louvado seja Deus, surgiu parcerias para nos ajudar. Refugiados acolhidos foram 164. Pessoas assistidas pelo Novo Sorriso, que é o nosso caminhão do sertão, foram em torno de 39.000 pessoas. Crianças e adolescentes
no projeto que se aplica ao programa Viver. Nós temos aqui em São Paulo, lá na comunidade do Gato, aqui em São Paulo. E também temos nas outras áreas do Brasil, que foram 11.179 crianças. Então, temos avançado. Pode passar, minha irmã. Aí tem a rede 316, que eu vi até um papelzinho ali atrás, que a igreja colocou no mural, a nossa rádio, que tem crescido, de visualizações, e isso é algo maravilhoso, porque vemos que a palavra de Deus tem sido propagada e tem crescido, a propagação do Evangelho. Pode passar. E aí chegamos a Cristolândia. Nós temos 13 anos de histórias, meus queridos. Nós completamos em julho 13 anos de história. Fizemos uma festa lá na Igreja Batista da Liberdade, comemorando esse momento. E Deus ele tem feito coisas grandiosas na Cristolândia, e isso é algo maravilhoso, poder ver Deus transformando vida, libertando. E aquele coral grande que os irmãos têm visto lá na frente, aqueles lá são um pouco dos nossos acolhidos, pessoas que estão nas nossas unidades em tratamento, tanto homens quanto mulheres, eles foram para lá para poder adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Antes, que era uma pessoa onde não se via esperança, hoje estão lá, exaltando e glorificando o nome de Jesus. Então pode passar, minha irmã. Tem um detalhe muito interessante, talvez os irmãos não deem para ler, mas eu falo aqui para os queridos, que o número de pessoas vivendo na rua da capital paulista, olha só, meus irmãos, ele passou de 24 mil pessoas para 31.884 no final de 2021, ou seja, está tendo uma crescente, teve uma crescente de em torno de 7 mil pessoas, de acordo com a população da situação de rua feita pela Secretaria Municipal. Então, meus irmãos, o trabalho ele tem aumentado, o trabalho ele tem crescido, e nós estamos empenhando, dando o nosso melhor, e a Cristolândia ela está lá, representando não somente a Igreja Batista, mas o povo de Deus, para poder fazer a diferença nesse lugar, para podermos levar pessoas a Cristo Jesus. Então nós vemos que tem crescido o desafio, só que nós estamos lá, e a amada igreja está lá também, através das suas orações, amém? Está lá, pode passar, minha irmã, tem algumas fotinhas, esses daí são alguns dos nossos atendimentos. Nós costumamos entregar o almoço, costumamos também fazer algumas ações com sopas, entregas de cobertores nesses dias bem frios. Nós levamos no fluxo, que hoje se encontra um pouco na Helvétia, pelo fato de ter se espalhado. Antigamente era ali na Júlio Prestes, o fluxo era bem grande, perto da estação da Júlio Prestes. De lá eles foram lá para a Princesa Isabel, e aí ficou bem em frente à primeira igreja de São Paulo ali. E de lá começaram a espalhar. Aí hoje estão bem espalhados, dificultou até um pouco o nosso trabalho, mas nós não desistimos. Mudamos por muitas das vezes o nosso jeito de trabalhar, mas não desistimos. Não podemos desistir. Então a Cristolândia, pode passar. A Cristolândia ela é um projeto de assistência social, que ela traz consigo o acolhimento. Nós trabalhamos com acolhimento de adultos. O nosso intuito não é somente oferecer o almoço. Nós temos o café da manhã, o corte de cabelo, o banho, o almoço. Nós oferecemos isso tudo, mas isso é só um chamativo, para que eles possam estar com a gente e adorar ao Senhor. Nós sempre fazemos cultos antes do café, antes do almoço, e o nosso intuito é que eles possam sair daquela situação e ser reinseridos na sociedade. Muitas pessoas elas dão progresso ao projeto, não querem sair e falar: olha, eu quero, assim como Cristo me libertou, eu quero ser um canal de bênção para poder levar a palavra de Deus às outras pessoas. E nós temos até algumas fotos também, pode passar, minha querida? Isso, nós temos algumas fotos de algumas ações que fizemos, e o próximo aí é algumas transformações. Coloquei apenas 3, que esse é o Cleiton, ele passou pelo projeto, esse primeiro aqui, hoje ele está casado,
De vez em quando ele vai lá na missão para poder trabalhar com a gente, matar um pouco da saudade, que ele trabalhou também um período depois. A Mona Lisa e o Paulo, olha, foi um casal, né? E na Cristolândia, o casal, eles não ficam juntos. Nós temos unidades masculinas e unidades femininas. Então, o casal, eles passaram separado ao longo do projeto e hoje estão, para a honra e glória do Senhor, estão seguindo, né, a vida com Cristo e levando a palavra do Senhor. E nós temos o outro Cleiton, aquele ali da ponta de lá. Ele está conosco trabalhando. Ele ficou 10 anos, meus irmãos, 10 anos na Cracolândia mesmo, né, morando na nossa porta, morando na rua, né. Ele chegou a dormir ao longo da nossa porta durante vários dias, e nós temos até uma foto ali, ó, ele antes, né, e o Cleiton, ele foi o primeiro acolhido depois da pandemia, e durante a pandemia, na verdade, né, ele foi acolhido, passou pelo projeto e falou: olha, eu quero continuar, eu quero me tornar um missionário radical, né. Então passou pelo projeto, tentamos ajudar, né. Ele estava com uma idade um pouco avançada para radical, né, e vou te falar, deu um trabalho, rapaz, com a questão de documentação, né. Ele não tinha documentação, tivemos que correr atrás, o período estava acabando e ele não queria desistir. Falei: não, é o meu sonho, e glória a Deus ele conseguiu, nós conseguimos também correr, né. E hoje ele é um missionário para a honra e glória do Senhor. Então, amada igreja, Deus ele tem feito transformações ao longo dos dias, e nós temos visto, e a amada igreja está contribuindo com isso. A amada igreja tem trabalhado através das suas orações, através das contribuições, né? Então nós louvamos muito a Deus pela amada igreja. E eu convido aos irmãos, né? Pode passar, minha querida. Isso, e essa é a turma do Radical, né? Uma das turmas, lá o Cleiton, lá no cantinho ajoelhado ali, no cantinho direito dos irmãos. Hoje ele está lá, para a honra e glória do Senhor. Nessa foto nós temos 3 pessoas que passaram pelo projeto, né? O Cleiton, do lado dele tem o Arnaldo, e do lado dele também tem o Jonathan, né? Os 3 eles vieram no projeto e se tornaram missionários radicais, para a honra e glória do Senhor. Ele tem trabalhado muito, né? Eles têm trabalhado muito na obra de Deus. Eu convido a amada igreja a abrirem suas Bíblias. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Abrirem suas Bíblias no livro de Atos. Glória a Deus, o tempo hoje está fresquinho, então dá para fazer até uma vigília. Pode ficar tranquilo que eu não vou demorar, meus irmãos. Em torno de umas 10h30, 11 horas a gente está acabando aí, né, vocês? Brincadeira, meus queridos. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3. Vamos estar meditando na palavra do Senhor nessa noite. Isso, Atos, capítulo de número 3. Leremos do versículo de 1 a 10. Amém? Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele o olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava.
assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhes acontecera. Amém. Vamos ao Senhor em oração novamente. Querido Deus, aqui está a Tua palavra diante de nós. Senhor, em nome de Jesus, ministre, Senhor, ela em nossos corações. Senhor, que possamos, Senhor, a nos mudar, Senhor, através da Sua palavra, que a Tua palavra, Senhor, venha trazer a transformação que necessitamos, Senhor, venha trazer a mudança que necessitamos em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco nessa noite. Deus, use, Senhor, os meus lábios, que eu não venha falar, Senhor, nada provindo de mim, mas que venha, Senhor, da Tua palavra, Senhor, que venha do Senhor para as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém, meus queridos. O que acontece? Os discípulos, eles estavam vivendo uma fase na qual Jesus, ele tinha prometido, como nós vemos em Lucas capítulo 24, ele deu uma promessa aos seus discípulos dizendo: olha, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, os discípulos, eles obedeceram, meus irmãos, eles obedeceram ao mandar do Senhor: olha, fica em Jerusalém, não sai daí não, fica por aí, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí nós vemos em Atos capítulo 1, verso 8, que antes de Jesus subir aos céus, ele disse aos seus discípulos: olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Recebereis o poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Jesus nos chamou para testemunhar dele, para testemunhar da sua vida, para testemunhar daquilo que ele fez e daquilo que ele tem feito ao longo do tempo. Então, ele falou: olha, vocês receberão o poder. E esse dia chegou, foi o dia de Pentecostes, meus queridos. E o dia de Pentecostes era em torno da quarta festa, que os judeus, eles comemoravam. Então, ou seja, estava cheio de gente, pessoas de outros lugares, pessoas que falavam idiomas diferentes. Imagina só que loucura. Imagina só, às vezes nós estávamos aqui reunidos e pessoas de outros países por aqui, falando um inglês, falando um francês. Às vezes você vai tentar conversar, não entende nada, Então, nesse dia estava tendo essa festa e muitas pessoas iam a Jerusalém para poder festejar. E nesse dia aconteceu a promessa, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, foi derramado sobre aquelas pessoas que creram em Jesus, e Pedro, juntamente com os discípulos, levantaram e trouxe uma palavra vinda pelo poder do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que em torno de 3.000 almas eles se arrependeram, e muitas pessoas às vezes passavam e viam o que estava acontecendo e falaram: olha, muitos acharam loucura, meus queridos, falaram: eles estão bêbados, estão bêbados essa hora da manhã. Meus irmãos, por muitas das vezes as pessoas não vão entender o que Deus ele tem feito na sua vida. Por muitas das vezes, meus queridos, as pessoas lá fora não entenderão o que Deus ele tem te chamado para fazer. Eu te confesso que quando eu falei com alguns da minha cidade que eu iria abrir mão do meu trabalho, abrir mão de estar com a minha família para poder ir em um lugar onde eu nunca fui, para poder trabalhar no meio de um povo na qual muitas pessoas não querem, ou têm medo, ou passam longe, quando eu falei, eles falaram: o que é isso? O que está acontecendo? Olha, pensa direitinho no que você está prestes a fazer. Vai deixar sua família para poder ir em um lugar onde você não conhece? Então, por muitas das vezes, meus irmãos, as pessoas não entendem o que Deus ele tem chamado você para fazer. Por muitas das vezes Deus não entende, as pessoas não entendem o motivo de você levantar 3 da manhã para poder orar por alguém. As pessoas não entendem porque você vem à igreja e está no seu melhor, mesmo que seja de tarde. Às vezes você abre mão de uma noite para poder estar trabalhando na igreja do Senhor. Por muitas das vezes, para o mundo, muitas das coisas é loucura. Mas precisamos colocar os nossos olhos fixos em Deus, naquilo que Ele tem para você.
Então, meus irmãos, os discípulos levantaram e falaram no poder do Espírito Santo, ao ponto das pessoas chegarem: olha, o que faremos? Como diz Atos capítulo 2, olha, o que faremos? E eles falaram no poder: olha, arrependei-vos vós e convertei-vos, arrependei-vos e cada um sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. E aí nós chegamos nesse ponto. A igreja estava crescendo, meus irmãos, estava experimentando a presença do Espírito Santo de Deus. E aí, no texto em que lemos, eu gostaria de tirar algumas lições para as nossas vidas. No versículo 1, diz o seguinte: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Meus queridos, a oração ela é fundamental na vida do cristão. A oração ela é fundamental. Não existe missão sem oração. Nós estamos lá, meus queridos, mas a base de oração. A oração da amada igreja tem nos sustentado no meio do campo missionário. A oração que você faz por um missionário, a oração que você faz para o seu pastor, ela tem muito efeito. O Senhor, Ele tem nos sustentado através das orações. A nossa igreja, ela tem nos sustentado através de suas orações, tem comprado abrigo. A igreja, ela está trabalhando lá através de suas orações. Então, meus irmãos, nós vemos que os discípulos, eles mantinham uma vida de oração. Eles mantinham uma vida íntegra, uma vida regada de oração. Nós vemos através da vida do apóstolo Paulo, onde ele sempre escreve suas cartas: olha, eu tenho orado por vós, olha, vocês estão nas minhas orações, eu me alegro ao orar por vocês. Então eles mantinham uma vida de oração. Nós vemos, meus irmãos, que Jesus, ele sempre subiu ao monte para ter o seu momento com o Pai, ao ponto de, antes de ser crucificado, ele teve o seu momento com Deus, naquele jardim de Getsêmani. Então Jesus, o nosso Salvador, ele mantinha um relacionamento com o Pai. A oração, e nós vemos ao longo da história da igreja, que a oração, ela tem sustentado o trabalho, para a palavra do Senhor e para chegar até nós, foi a base de oração, foi a base de lutas. Então, meus irmãos, a oração ela é crucial e ela faz toda a diferença. Ela faz toda a diferença na vida de cada um. E quantos aqui acreditam que a oração ela tem poder? Amém? A oração ela tem poder, meus irmãos. Tem uma história de um explorador chamado David Livingstone. Ele temeu pela sua vida. Ele estava fazendo uma obra no interior da África. E ele estava com uma equipe e eles souberam que naquele lugar ele tinha uma tribo que era muito temida. Eles atacavam pessoas, sacrificavam aos seus deuses. Então eles souberam de que essa tribo ela estava pronta para atacar na noite. Só que Livingstone, de certa maneira, ele sentiu uma paz interessante, uma paz na qual não podia explicar. Então eles foram, oraram ao Senhor, e foram dormir já tentando esperar, e não veio o ataque e passou a noite. Então passaram-se 2 anos, e glória a Deus por isso, que o chefe dessa tribo tão temida se arrependeu e se converteu a Jesus, entregou sua vida a Jesus. E Livingstone lembrou desse período e tentou tirar essa curiosidade. Falou: olha, deixa eu te falar, uns anos atrás eu fiquei sabendo, nós ficamos sabendo do ataque que vocês fariam, a nós que estamos aqui. E ele confirmou, falou: olha, realmente nós planejamos atacar vocês, nós planejamos aquela noite, nós estávamos já armados, nós já estávamos já prontos para ir. Só que quando nós estávamos chegando no lugar onde vocês estavam, tinham 47 guerreiros poderosos e nós não atacamos. E aí Livingstone ele ficou com isso na mente, falou: 47? A gente estava com um povo pequeno lá e não tinha mais ninguém além deles. E ele ficou com aquilo na mente, 47 guerreiros. Então, depois de um tempo, ele voltou para a Inglaterra para poder, na sua casa, na sua terra, para poder exaltar o nome do Senhor e levar o que Deus ele tinha
estava fazendo, né, no campo missionário. E aí, numa dessas ministrações, ele ministrou e ficou surpreso, né, ao saber daquela noite fatídica, de que os irmãos eles se levantaram e falaram: olha, pastor, teve um período em que nós sentimos no coração de orar por vocês, de orar por vocês que estavam lá. Então nós, 47 irmãos, nós dobramos o nosso joelho pela madrugada e clamamos a Deus pela vida de vocês, né? E para a honra e glória do Senhor, o Senhor ouviu as orações deles. Então, meus irmãos, através da oração do povo de Deus, aquele pessoal, eles foram livrados de um ataque que poderia lhe causar muitas dificuldades. Então, meus irmãos, a oração, ela tem poder. Nós vemos em Tiago capítulo 5 que, olha, que nos diz que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, meus queridos, a amada igreja é a resposta às nossas orações. Nós temos orado, né, para que o Senhor toque no coração da nossa amada igreja, toque no coração de cada igreja, para que possamos avançar propagando o Evangelho. E aí, quando chego aqui, essa recepção maravilhosa, e ver uma igreja animada, uma igreja pronta a servir o Senhor, essa é a resposta às orações. Então, meus queridos, continue com as orações. As mulheres que estão fazendo um período de orações, continue. Ela pode muito em seus efeitos. Talvez vocês que estão orando por uma esposa, né, que não conhece Jesus, ou um marido que ainda não se encontrou com Jesus, seus filhos que talvez estão andando por um lugar diferente. Meus irmãos, não desistam. Continue a lutar de joelhos. Continue orando pelos seus filhos, orando pela sua família, orando para que Deus use a sua vida poderosamente. Então continue, meus irmãos. E é muito interessante vermos que Pedro e João foram juntos. É sempre muito bom termos ao lado pessoas que nos aproximam de Deus. É sempre muito bom você caminhar junto com alguém que vai te levar próximo de Cristo. A palavra de Deus diz que não é bom que o homem viva só. A palavra de Deus diz que é bom serem dois do que um, porque se um fraquejar, o outro está do lado. Então, meus irmãos, tenham sempre ao lado pessoas que te aproximam do Senhor, pessoas que te ajudam a caminhar lado a lado com Cristo. Então, meus irmãos, os discípulos, eles tinham eles mantinham, né, o seu relacionamento com Deus. E aí nós vemos no verso 2 e 3, né, a questão dos problemas das pessoas, né, que diz: olha, era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava para que desse esmola. Meus irmãos, aquele homem, de acordo com estudiosos, ele já havia mais de 40 anos que estava nessas condições, ele tinha essa dificuldade desde nascença. Então, meus queridos, ele não sabia a sensação maravilhosa de você correr, não sabia a sensação de você correr, tropeçar, machucar, né? Não sabia a sensação de você sentir o vento no seu rosto ao andar, né? Ele não sabia das maravilhas de jogar bola, ou pelo menos tentar como eu, né? Não sei, rapaz, eu tenho um pouquinho de dificuldade hoje em dia de jogar bola, né? Mas ele não tinha essa sensação, porque ele tinha esse problema de nascença. E ele estava lá sempre pedindo esmolas, algo que talvez satisfaria, meus queridos, a sua necessidade no momento. E nós vemos ao longo da rua de São Paulo, né, pessoas nessa situação, pessoas que pedem um prato de comida, pedem algo para satisfazer o seu desejo no momento, e é algo necessário, né, é algo físico, é o nosso físico que pede. Porém, o prato de comida, o prato de um pãozinho, um prato com um pãozinho e uma torradinha e um café vão satisfazer naquele momento uma dificuldade, mas ela não vai sanar o problema. O problema vai continuar. Daqui a pouco eles vão passar por outra dificuldade, mas o problema está lá. O coxo, ele estava pedindo esmola, mas a dificuldade dele e o seu problema, ele continuava, né? Ele tinha essa dificuldade. Então,
Então, meus irmãos, as pessoas elas estão clamando por ajuda, por uma solução que só encontram em Cristo Jesus. As pessoas estão clamando por socorro, meus queridos. Não somente nas Cracolândias, mas também, às vezes, pessoas que estão clamando por socorro dentro de seus lares, né? Passando por uma dificuldade familiar, por uma dificuldade financeira, né? Passando por uma dificuldade de seja lá o que for. Né? Tem muitas pessoas, talvez do seu lado, clamando por socorro. E precisamos colocar diante de Deus: olha, Senhor, me dê a sensibilidade de poder enxergar os problemas das pessoas, de poder, de certa maneira, ser bênção, ser canal de bênção ao meu querido que está do meu lado, né, ao meu próximo. Nós somos chamados, meus irmãos, para sermos testemunhas do Senhor. Então precisamos, meus queridos, estar disponíveis ao Senhor, ao toque do Senhor, para podermos levar a solução a muitos problemas, e a solução é Jesus. Então, meus queridos, aquele homem ele tinha essa dificuldade, e aí chegou os discípulos com a ousadia, né, vinda do Espírito Santo, que nós podemos ver no versículo 4 ao 6, onde diz que Pedro, fitando juntamente com João os olhos, disse: olhe para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Né? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Aqueles discípulos, eles olharam, eles estavam tão cheios da presença do Senhor, que eles puderam dizer com ousadia: olha, olhe para nós. Né? Olhe para nós. Como Paulo também disse: olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Meus irmãos, eu louvo a amada igreja por ser uma igreja que tem buscado a presença de Deus. E é isso aí. Nós precisamos buscar a presença do Senhor para termos autoridade de podermos dizer: ei, olhe para nós. Olhe, me imite, assim como eu tenho imitado ao meu Senhor, assim como eu tenho imitado a Cristo. Olha, viva uma vida assim como eu tenho vivido, né, uma vida regada e regrada em Cristo Jesus. Meus irmãos, os discípulos, à medida que vamos crescendo em intimidade com Cristo, vamos tendo mais confiança, e Ele nos dá mais autoridade através do seu nome. Meus queridos irmãos, Deus ele tem muito a fazer através de vocês, amém? Deus ele quer muito, né? E Ele tem muito a abençoar Guaianazes através da amada igreja, através da presença dEle sobre a amada igreja. Então, meus irmãos, que venhamos a crescer dia após dia em intimidade com o Senhor, que venhamos a buscar a presença do Senhor com todo o nosso coração. Meus queridos, muitas das vezes as dificuldades elas virão sim, né? Tanto é que Jesus ele diz: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, meus irmãos, diante da dificuldade nós não podemos parar. A dificuldade, muitas das vezes, ela vem para nos amadurecer, para amadurecer a nossa fé nele, para que nós possamos alicerçar ainda mais a nossa fé e a nossa convicção em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, os discípulos, eles estavam tão cheios da presença de Deus, que eles falaram: ei, olhe para nós. Nós não temos isso, mas o que temos, isso nós te damos. O que eles têm? Eles têm a presença do Senhor, o poder através do Espírito Santo de Deus. Ele diz: olha, em nome de Jesus, o Nazareno, levante e ande. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vemos a mudança no homem, meus queridos, como vemos no versículo 7 e 8, né, que diz: e tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. Então, meus irmãos, os discípulos, eles estenderam as mãos e ajudaram a levantar. Os discípulos, eles não somente falaram, mas eles estenderam a mão. Eles ajudaram a levantar aquele rapaz, né? Eles estavam prontos a ajudar. Olha, levante. E nós vimos através da palavra do Senhor que aonde se via um homem sem expectativa de vida,
onde se via um homem que já não via mais solução para o seu problema físico, né? Onde se via um rapaz que já não tinha mais uma expectativa de um futuro, né? Nós vemos agora, né? Vemos agora ele cheio de vida, cheio de alegria. Então, meus irmãos, nós não somos aquele que iremos curar, nós não somos aquele que é capaz de curar, mas nós, meus queridos, nós podemos ser canais de bênção para levarmos aquele que é capaz, para levarmos aos pés de Jesus. Como nós vemos naquelas fotos, né, de pessoas antes, né, de se encontrarem com Cristo Jesus, e nós podemos ver ao passar pela Cracolândia todos os dias, como o nosso trabalho, e por muitas das vezes nós conversamos ao longo enquanto eles estão no banho, esperando no banho, nós sentamos para conversar, e aí nós começamos a sondar: e aí, meu irmão, como é que você está? Né, como é que está a sua vida? Não está bem, né, perdi minha família, né, não sei onde está, já não vejo meus filhos há 5 anos. Nós vemos tantas histórias, meus irmãos, naquela Cristolândia, nós vemos tantas histórias que nós tiramos de lição para nós mesmos, né, e passamos a valorizar por muitas das vezes aquilo que Deus ele nos dá. Nós temos valorizado, e eu aprendi a dia após dia valorizar ainda mais a minha família, porque nós vemos que a maior carência deles, a maior saudade que eles têm é da sua família, é de um abraço dos seus pais, é dar um abraço, um beijo no seu ente querido, é dar um abraço, um beijo na sua esposa, nos seus filhos. Então, meus irmãos, nós vemos histórias de pessoas que não têm ou perderam a sua visão do futuro, já não vê mais adiante do que a Cracolândia, já não vê algo além da Cracolândia. E nós falamos: olha, meu querido, vamos voltar à solução. E, meus irmãos, a Cracolândia, como ela está lá, ela não tem somente pessoas que vieram de uma família desestruturada, não. Nós vemos também pessoas que vieram das igrejas, pessoas que tinham 20 anos de igreja, né, pessoas que são filhos de crentes, né. Teve um rapaz lá que era professor de teologia, falaram que ele dava uma aula de grego que era algo surreal, está lá na Cracolândia hoje. Então, meus irmãos, quando a palavra de Deus diz que, olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia, isso serve não somente para a pessoa que começou a caminhada com Cristo, mas serve para nós, para cada um de nós que temos 10 anos de igreja, 20, 50, 100 anos de igreja, né? Aquele que está de pé, meus irmãos, cuide, né, para que não caia. Precisamos nos alicerçar aos pés de Jesus, dia após dia. Meus irmãos, e quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais o inimigo não fica satisfeito, né? Então, precisamos nos alicerçarmos, nos comprometermos com a palavra do Senhor, com o nosso relacionamento com Deus. Então, nós vemos pessoas sendo transformadas, e você pode ser canal de bênção para que muitas pessoas sejam transformadas por Jesus. E aí nós chegamos ao final, já terminando, meus queridos. No versículo 9 e 10, nós podemos ver que as pessoas ao nosso redor, elas nos observam. Olha só, versículo 9 e 10, ele diz o seguinte: viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele, o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Né? Então, meus irmãos, o mundo ele nos observa. Olha, eu vim do interior do Rio e a minha cidade é muito pequena, então todo mundo conhece todo mundo. Às vezes, se a pessoa faz alguma coisa, o fulano lá do outro lado da cidade, com 5, 10 minutos, já sabe o que aconteceu. Né? Às vezes acontece algo no início da cidade, né? Do outro lado já sabe o que aconteceu, quem fez e como foi. Né? Então as pessoas elas nos observam. E eu falei: não, eu acho que isso é só na minha cidade por ser pequena. Rapaz, eu estava andando aqui em São Paulo, já bem distante da Cristolândia, e eu normal, sem a minha camisa amarelinha. A camisa amarelinha é reconhecida onde nós vamos, né? Onde nós vamos, Cristolândia. Eu fui sem minha camisa amarela, falei: ué. E o pessoal, e alguns que às vezes eu passei pela calçada reconheciam, falaram:
Você é da Cristolândia lá, não é? Eu sou assim, rapaz. Eu falei, não. Eu falei, rapaz, fui reconhecido longe da Cristolândia. Então as pessoas, elas nos observam, as pessoas, elas nos conhecem. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos ou se foi só comigo, né? Mas as pessoas nos observam. Então o que elas têm olhado em nossas vidas? O que elas têm para dizer sobre nós? Né? O que elas têm para dizer sobre o Wellington? O Wellington Correia? Não, o Wellington Correia é um rapaz que, olha, eu tenho visto a diferença, ele tem dado o seu melhor, né? Então, meus irmãos, precisamos sempre manter o nosso relacionamento com Deus. E as pessoas, através de observar a sua vida e a transformação que Deus fez em você, muitas pessoas podem se chegar a Ele. Como o Cleiton, que está trabalhando conosco, sempre quando vamos dentro da Cracolândia, meus queridos, as pessoas reconhecem o Cleiton, pois passaram anos com ele lá. Então muitos falaram, rapaz, Cleiton, olha, você está diferente, hein? E ele usa disso para poder testemunhar. Falou, olha, assim como Cristo fez essa diferença na minha vida, Ele pode fazer isso na vida de você, na sua vida. Então, meus irmãos, exaltem o nome do Senhor com a sua vida. Né? Nós somos amados por Ele, nós somos preciosos para Ele. Então, que venhamos a cumprir o nosso chamado. Né? E talvez você fale, olha, eu não tenho chamado de ir para o campo missionário. Meus irmãos, mas não precisa você ir para o campo missionário, não precisa você sair de sua casa, né, ir para outro lugar distante para você ser um missionário. Você pode testemunhar do Senhor no seu trabalho, você pode testemunhar de Cristo Jesus no seu colégio, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa. Precisamos, meus irmãos, ser missionários e falar da palavra do Senhor com as nossas vidas. Né? Os nossos atos, eles vão dizer muito mais, eles podem ir muito além do que as nossas palavras. Né? Nós louvamos muito a Deus por essa igreja estar fazendo a diferença, por essa igreja ser uma igreja relevante, uma igreja que se alicerce na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, que Deus ele continue abençoando a vida dos queridos. Continue orando por nós, continue orando por eles, né, para que eles possam abrir os seus olhos e enxergar o quanto, né, eles precisam de Jesus. E nós não desistiremos e estaremos lá sempre para poder levar um abraço, né, um abraço de Jesus a eles. Né, eles não precisam muitas das vezes de muitas palavras, apenas um abraço. Talvez a pessoa necessita de um abraço, de um sinal de afeto, de um sinal de que eles realmente são importantes para nós. Então, meus irmãos, que o Senhor continue a derramar as ricas bênçãos sobre essa igreja. Viu? Nós louvamos muito a Deus. Né? Eu gostaria de orar pela amada igreja neste momento. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Deus, nós vemos, Senhor, a diferença, Deus, dia após dia, que o Senhor tem feito, Senhor, nas vidas, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Deus, muito obrigado por nos amar, Senhor, muito obrigado, Senhor, por nos dar a honra, Senhor, o privilégio de servi-lo, Senhor, e de ser usados por Ti, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos a Te conhecer a cada dia mais e a vivenciar a Tua palavra, Senhor, que possamos não somente ouvi-la, não somente lê-la, Senhor, mas que possamos pô-la em prática, Senhor, dia após dia. Deus, em nome de Jesus, Senhor, continue, Pai, a estar com essa amada igreja, uma igreja acolhedora, uma igreja, Senhor, que ama. Deus, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado pelo pastor Bruno, Senhor, que tem se empenhado na Tua obra. Senhor, continue a abençoar o Teu filho, Senhor, na direção da Tua igreja, continue a sustentá-lo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós Te agradecemos, nós bendizemos ao nome que está acima de todo nome, ao nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Que Deus possa estar abençoando a cada um, viu? Amém. Glória a Deus.